Olá, assinantes do canal Shooter! Estou aqui hoje para discutir com vocês um tema que gera certa controvérsia no mundo das carabinas de ar: a necessidade de se limpar o cano da arma. Por um lado, nós temos aquelas pessoas que dizem que o processo de limpeza do cano numa carabina de ar não só não é necessário, como não é desejável. O que muitas dessas pessoas argumentam é que o processo de limpeza sistemático poderia gerar danos no cano ao longo do tempo, reduzindo progressivamente a precisão da arma. Segundo os defensores dessa ideia, as armas de pressão não possuem uma potência suficiente para acumular detritos de chumbo na superfície, o que a gente chama de chumbamento. O que é o chumbamento, pessoal? Quando o projétil passa em alta velocidade na superfície do cano, ele vai deixando pedaços de chumbo, ele vai deixando uma lâmina de chumbo, que vai se acumulando ao longo do tempo, produzindo um estrangulamento do cano, como vocês podem ver nessa imagem. E esse estrangulamento do cano ao longo do tempo vai produzindo deformações no projétil, que tem que passar por um cano cada vez mais estreito, e com isso a arma vai perdendo precisão. A gente chama isso de chumbamento, pessoal. Os defensores dessa ideia dizem que a potência de uma arma de pressão não é suficiente para produzir o chumbamento do cano. E também dizem que as armas de pressão não têm o problema das armas de fogo do acúmulo dos detritos de queima de pólvora, que também acabam levando a um estrangulamento do cano e, por consequência, uma redução da precisão da arma. Alguns ainda defendem que a remoção do pouco chumbo que se acumula nas armas de pressão pode ser prejudicial para a precisão da arma. O que essas pessoas dizem? Que quando o projétil passa pelo cano, ele vai deixando pequenos depósitos que cobrem as imperfeições. Esses pequenos depósitos não se acumulam na parte lisa do cano, porque a velocidade nem o calor são suficientes, não tem os detritos de pólvora e tudo mais, mas ele preenche essas imperfeições, fazendo com que o projétil saia sem danos nos tiros seguintes. Ou seja, seria benéfico, e se você removesse essas coberturas das imperfeições, você estaria prejudicando a precisão da arma. Esse é o argumento desse pessoal. Desse modo, para os defensores dessa ideia, não compensaria o risco de limpar o cano. Ou seja, se você estivesse limpando o cano, você pode machucar o cano ainda mais, pode estar tirando essas pequenas coberturas das imperfeições do cano e ainda por cima não vai ter grandes benefícios, porque segundo os defensores dessa ideia, o chumbo não se acumula de maneira suficiente para que prejudique a precisão da arma. Por outro lado, nós temos pessoas que argumentam o contrário, que não, o chumbo de fato se acumula no cano, e esse acúmulo de chumbo e detritos vai causando estrangulamento, vai gerando imperfeições, e com isso a precisão vai reduzindo ao longo do tempo, principalmente nas carabinas de ar mais potentes. E alguns defendem até que nas menos potentes isso acontece, porque uma vez que você formou uma lâmina de chumbo, o chumbo vai passando e vai formando uma lâmina cada vez mais grossa, porque ele vai se fundindo, se juntando com o chumbo que está na superfície por atrito mesmo. Esse pessoal defende então que a limpeza de cano não só é necessária, como é até fundamental para garantir que a arma vai funcionar bem e que não vá se danificar ao longo do tempo. E quem está certo nessa história? É isso que eu estou me propondo a mostrar para vocês no andamento desse vídeo. Como eu vou fazer isso? Bom, eu vou pegar a minha Cometa Fenix 400, que está uns 500 tiros sem limpar o cano, e ela está com o cano bem sujo, como vocês podem ver aí na tela. Vejam só, essas partes mais escuras aí no cano é tudo chumbo acumulado nas raias. Eu vou pegar ela e utilizar desse jeito, com o cano nesse estado, ok? Seguindo o nosso protocolo de reviews. Eu vou atirar com o chumbo Rifle Premium, cabeça chata. Vou atirar com o Rossi Diabolô, também um chumbo de cabeça chata, o Tecnogun Vetor Olímpico, outro chumbo de cabeça chata, e o Gamo Pro Magnum, que é um chumbo de cabeça arredondada, mais usado para caça, mas que também dá pra gente ter uma ideia das melhoras de precisão. Eu vou disparar 10 vezes com cada um deles, usando a luneta, apoiado num alvo de 14 por 14, usando um sistema eletrônico de treinamento que usa um laser e o computador para aferir o tamanho real dos grupos. Terminados os primeiros ensaios, eu vou limpar o cano da carabina com um processo bastante rigoroso e vou repetir o processo, só que agora com o cano limpo. E no final eu vou mostrar para vocês a diferença.
Então vamos ao primeiro grupo de ensaios, e eu vou acelerar o vídeo aqui rapidinho para a gente ganhar tempo. Bom pessoal, agora que nós terminamos os testes com o cano sujo, nós podemos dar início aos procedimentos de teste com o cano limpo. Do lado esquerdo, vocês observam como o cano estava no início dos testes que vocês acabaram de ver. E do lado direito, vocês estão vendo o cano como ficou após o procedimento de limpeza que eu realizei. Bom, vocês podem perceber que do lado direito dá para ver até as micro-rugosidades do cano, enquanto do lado esquerdo elas estão completamente cobertas de chumbo e dá para ver até que essas partes mais escuras aí são saliências de trilhas de chumbo, que podem ou não estar interferindo no tiro. Eu acredito que estejam, mas eu vou contar para vocês ao longo do teste. Bom, então vamos partir para a próxima etapa de testes. Eu vou começar dando 10 tiros, somente para preparar o cano, e depois eu vou iniciar o procedimento, seguindo o mesmo protocolo do anterior, só que com o cano limpo. Vamos lá? Eu vou acelerar para a gente terminar rapidinho essa história. Bom pessoal, o teste com cano limpo está encerrado, podemos passar então ao veredito. E eu começo para vocês apresentando o resultado do rifle Premium Series de cabeça chata. Do lado esquerdo nós temos o grupo feito com o cano sujo, e do lado direito nós temos o grupo feito com o cano limpo. Vejam, com o cano sujo, o rifle Premium Series fez um grupo de 26,15 mm, enquanto com o cano limpo ele conseguiu agrupar um grupo de 17,61 mm, ou seja, uma melhora de 32,68%. Se considerarmos esse tiro aqui que eu estou mostrando com a seta como um flyer, esse grupo cai para 14,37 mm. É uma melhora bastante significativa com o cano limpo. Com o Rossi Diabolô, o resultado não foi diferente. Com o cano sujo, tivemos um grupo de 28,46 mm, enquanto com o cano limpo, tivemos um grupo de 19,58 mm, uma melhora de 31,21%. Mesmo que você considere que houveram 3 flyers no cano sujo, você ainda teria um grupo de 20,77 mm, ou seja, ainda seria superior ao grupo com o cano limpo. Portanto, a performance é realmente bem melhor também no Rossi Diabolô. Já no Tecnogun Vetor Olímpico, a diferença foi um pouco menor. Vejam, o grupo formado do lado do cano sujo, contando todos os tiros, foi de 38,97 mm contra 36,34 mm do grupo com o cano sujo. Mas no caso do Tecnogun Vetor Olímpico, nós tivemos que usar o critério de avaliação de flyer para verificar esses tiros soltos e ver a diferença que isso faria na avaliação desse projétil especificamente. E a conclusão que nós chegamos é que o grupo do Tecnogun Vetor Olímpico com cano sujo, que a gente considerou, foi o grupo de 30,68 mm, com apenas um flyer, enquanto com o cano limpo foram 23,38 mm
com 2 flyers. Basicamente o grupo do lado do cano limpo ficou melhor, né? Ficou 23,8% melhor, só que com um número um pouco maior de flyers. Mas mesmo que você considere o flyer, né, apenas um flyer para cada lado, o grupo ainda é menor do lado do cano limpo com 29,30 milímetros, mas a diferença é sutil, é muito pequena. Por fim, temos o Gamo Pro Magnum, que apresentou com o cano sujo um grupo de 22,91 milímetros com 3 flyers, enquanto no cano limpo apresentou um grupo de 17,04 milímetros com apenas 2 flyers, ou seja, teve uma melhora no agrupamento e também no número de flyers, que reduziu aí em 33,333%. Mesmo que você considere o maior raio que foi atingido, você teria aí um grupo de 38,63 milímetros com o cano sujo contra um grupo de 35,07 milímetros com o cano limpo. Mas não é o caso aqui, porque dá para perceber claramente que há um agrupamento muito superior com o cano limpo. Você tem praticamente os tiros concentrados numa área de 22,96 milímetros, com apenas um tiro fora dessa área, enquanto no cano sujo 22,91 milímetros é a área que você tem agrupando aí 7 tiros com 3 fora dessa área. Portanto, o desempenho muito superior com o cano limpo, também com o Pro Magnum. Se tomarmos como base o nosso sistema de avaliação de desempenho, que se utiliza de uma fórmula que considera tanto o tamanho do grupo quanto o número de flyers para atribuir uma nota de acurácia para armas e chumbinhos, nós veremos que tanto o rifle Premium Series de cabeça chata, quanto o Rossi Diabolô, quanto o Gamo Pro Magnum apresentam uma melhora expressiva de desempenho, toda acima da casa aí de 10%. Já o Tecnogun Vetor Olímpico apresenta uma melhora menos significativa. E por que isso acontece? Bom, basta observar os 4 chumbinhos. Os 3 que tiveram o melhor resultado são também aqueles que apresentam o melhor acabamento. O rifle Premium Series, o Rossi Diabolô, o Gamo Pro Magnum são chumbinhos que têm pouquíssimas rebarbas, quase não apresentam amassados, quase não apresentam deformações, já direto da caixinha. Enquanto o chumbinho Tecnogun Vetor Olímpico é um chumbinho que tem mais rebarbas, já vem com alguns amassadinhos, não é um chumbinho tão refinado em termos de acabamento. Pois bem, o que acontece? Como ele já não é muito refinado, as pequenas deformações que o cano sujo podem provocar durante o disparo são menos significativas do que num chumbinho mais bem balanceado, mais bem acabado, onde qualquer detalhezinho faz toda a diferença. O cano sujo acaba transformando esses 3 chumbinhos que tiveram melhor performance em um chumbinho com um acabamento pior do que eles de fato têm no momento em que saem do cano. E é por isso que tem essa diferença significativa de desempenho. Bom, o que podemos tirar de conclusão disso? O cano limpo de fato oferece uma melhor performance. Mesmo que o seu cano tenha micro ranhuras que precisem ser preenchidas, vale a pena você limpar sistematicamente o cano com os cuidados devidos, né, e dar uns 10, 15 disparos antes de iniciar a sequência de tiros para preencher essas microfissuras. Mas não permita que o cano vá acumulando chumbo a um nível que comece a comprometer a forma dos seus chumbinhos enquanto eles atravessam o cano. Então vale a pena limpar? Vale, principalmente se você utiliza chumbinhos de melhor qualidade. Limpem sistematicamente o cano, que o desempenho da sua arma será melhor. Bom, pessoal, é isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje. Se gostaram, cliquem em joinha aí para ajudar o canal. Se tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, quiserem compartilhar alguma experiência, coloquem aí nos comentários e não deixem de se inscrever no canal para acompanhar aí as novidades que nós estamos preparando para vocês. Um grande abraço a todos.